Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a Aventuras Urbanas e Outras Obras. Eu sou Rafael, trazendo mais conteúdo para você aqui. Bom, o vídeo de hoje é voltado para você que tem curiosidade, né, de saber como é que as obras são escritas ou você que está escrevendo seus livros. Hoje eu vou falar sobre a criação de mundos e a inserção dos mundos. Acho que eu já falei um pouquinho disso em outro vídeo, mas esse aqui vai ser diferente, tá? Falou como é que você vai trabalhar isso de fato, ou como que os autores trabalham isso de fato. Bom, o que acontece? Eu vou começar por um dos gêneros que eu acho que o pessoal gosta muito de tentar escrever, talvez porque o D&D ele é muito difundido aí, ou porque realmente o pessoal gosta do Tolkien, Senhor dos Anéis. Então, um dos gêneros que às vezes muito escritor quer escrever é a fantasia. Bom, então vamos falar sobre isso, sobre escrever mundos de fantasia. E eu vou aproveitar para falar sobre a inserção, né, como é que o autor ele se faz a inserção, faz um mergulho dentro deste mundo, porque não é tão fácil igual o pessoal pensa. Bom, se você é escritor iniciante, eu vou te fazer uma grande recomendação. Não escreva sobre fantasia logo de cara. Primeira coisa que você deve escrever, tá? Que eu acho melhor de você escrever, é uma história com pessoas reais, né? No mundo, no nosso mundo, né? Alguma coisa mais cotidiana, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai ler algum autor de fantasia que está começando, né? Igual tem os textos beta, são os textos que os autores iniciantes mandam, ou os autores mesmo mandam, para saber como é que está a história deles. Tem muito erro que ele é feito, e um desses principais é a falta de inserção no mundo. Então, o que acontece? O autor, ele iniciantes, ele faz um mundo mágico maravilhoso, né, uma introdução falando que tem deuses, monstros, tipos de magia e etc. Mas 80, 90% do que ele escreve é como se fosse o mundo cotidiano. É o guerreiro andando, é o mago andando, é ele encontrando algum tipo de monstro, mas não vai muito assim além, né? Ele comprando alguma coisa, ele conversando com algum personagem, mas a fantasia mesmo quase não tem. Então, por isso que eu estou falando, né? Escreva mais um pouquinho sobre coisas mais cotidianas para você ir aprendendo a se inserir dentro do mundo, dos mundos que você cria. Quando você escreve algo normal, você também cria um mundo, né? Mesmo que seja uma coisa cotidiana. Eu descrevi o Desventuras Urbanas e eu criei uma cidade que seria uma cidade média, mas eu tive o trabalho, né, de fazer vários pontos nessa cidade. Então, tinha parque de diversão, tinha shopping, tinha bairro mais perigoso, tinha uma escola de elite, então tem várias coisas. Então são vários espaços diferentes que eu tinha que trabalhar de formas diferentes, né? Tinha uma escola comum, então cada ambiente trazia algum tipo de reação para o personagem. Então o personagem ele não vai brigar na escola, né? A não ser que você esteja falando do bairro mais criminoso. Aí sim, eles brigavam, as realidades mudavam. Mas como que ia. Por que eu estou falando isso para fantasia? Porque você tem que aprender a se inserir dentro do mundo, fazer esse mundo. O que os autores iniciantes fazem com a fantasia é o seguinte: eles parece que eles fazem uma propaganda, prometem várias coisas. Fala de, igual eu falei, deuses, dragões, estilos de magia, dimensões diferentes. E o que você lê não é aquilo. Então o que acontece? A fantasia em si, você tem que se inserir dentro do mundo da fantasia. Você tem que saber o que está acontecendo no seu mundo, como as coisas vão ser trabalhadas no seu mundo. Eu comecei agora a fazer um sobre fantasia, tá indo até bem, né? Daqui a pouco eu termino ele. Mas o que acontece? Porque não vai ser longa a história, depois eu vou lançar também. E eu vou falar mais disso no canal. Mas é o seguinte, eu não faço nenhuma introdução de mundo. O que o autor iniciante faz? Faz aquela introdução de mundo, igual eu acabei de falar aqui, com deuses, monstros, castas, castelos, né? É clãs que tem magias diferentes, é vampiro, é não sei o quê. E aí é o seguinte, não precisa, tá? É como você vai trabalhar, não o que você está falando logo de início. Então eu vou dar um exemplo aqui. A minha história é sobre um mago, ele é teoricamente nível mediano,
né? Ele não é tão um guerreiro lendário ou coisa assim. Mas ele já tem uns 35 anos e ele é experiente. E eu já deixo isso claro nas primeiras páginas do livro, nos primeiros parágrafos. Porque ele já mostra uma mini história dele, bem pequenininha mesmo, muito, muito breve, logo no primeiro parágrafo, uma apresentação muito rápida do personagem. E aí, ele olha para cima e ele vê que está caindo fuligem, né? Fuligem, neve negra, né? Aí, enquanto ele está olhando para cima, ele pensa o seguinte: novatos iriam pensar que há um dragão por perto, mas há coisas muito piores que soltam fuligem. Então aí, o que acontece? Nesse momento aqui, olha só, essa pequena descrição que eu dei para vocês, bem pequenininha, bem curtinha, já está inserindo na cabeça do meu leitor o seguinte: há coisas piores que dragões. Então eu já coloquei para o meu leitor a ameaça propriamente dita. A ameaça propriamente dita é algo que vai ameaçar o grupo, a pessoa, o mundo, né? Dizem aí o pessoal, eu não estou assistindo, né? Mas que aquela série Os Anéis de Poder está apresentando demais o mundo. Muito, muito mundo lá e tal, os elfos, as raças, etc. Mas não tem nenhum perigo propriamente dito lá. Então o pessoal está dando ban lá na série. Então o que acontece? Então nesse pequeno trechinho aí eu já falei que tem coisas piores que dragões. E também, ele fala, como o Vole, né, que é o nome do mago por enquanto, talvez eu mude, ele diz o seguinte: ele diz que novatos pensariam isso, então ele está falando automaticamente que ele é experiente. Ele não é um novato, ele não vai se enganar porque está caindo fuligem do céu. Ele não vai achar que é um dragão porque não é um dragão, isso é o que ele fala. Então o que acontece? Olha só, esse trechinho tão pequenininho, ele já dá para o meu leitor muita coisa. O meu leitor ele já sabe que não é um dragão, mas que é uma coisa pior que um dragão e que o meu mago ele é experiente. Então isso aí já começa a dar as características da minha história, né? Então o que acontece? Eu não apresentei que há monstros, eu não apresentei deuses e eu não falei nada sobre magia por enquanto, mas automaticamente você já está sabendo alguma coisa. Já está sabendo que esse mago ele deve ser poderoso, por conta dessa simples citação. A história ela continua, ele acha mais em frente uma outra personagem, que ela é uma espécie de guerreira, e vai atacar ele. Ele vai e fala supressão. Pá! Ela caiu no chão. Ele fala supressão porque como é uma história mais voltada para tempos medievais, né, histórias mágicas e tal, geralmente a gente não tem o termo gravidade, mas é isso que a magia faz. Ela prende a pessoa no chão, né, porque está aumentando a gravidade no corpo da pessoa. E ele tem um rápido diálogo com ela, né, mostrando mais uma vez que é experiente. Essa magia por si só já mostra que ele neutraliza a ameaça dessa mulher que atacou ele dessa forma. Então o que acontece? Ele já mostra que ele resolve o problema rápido. Então já mostra mais uma vez, ele é poderoso, já mostra que ele é experiente pra caramba e talvez ele seja inteligente também. Ou pelo menos sabe usar muito bem a magia dele. Então o que acontece? Já é o começo. Às vezes ele faz alguma magia assim que são coisas bobinhas, não tem nenhuma magia grandiosa que ele fez até o momento na história. Mas aí o que acontece? É tão bobinha a magia e o pessoal fica impressionado. Tem um outro momento que essa mulher, ela tá do lado dele e ele vai dormir. Ela tá no quarto lá com ele, mas ela é uma mulher mais fera, vamos dizer assim. Ela é uma raça misturada com uma raça mais fera, né? Se você já leu D&D, já deve ter visto lá homens lobos, homens urso, etc. Homens coruja e mulheres também, óbvio, né? Mas o que acontece? Então ela tá sentadinha num ponto do quarto, ele tá deitado na cama e ela tá com a nítida impressão de que se ela atacar ele, ela vai receber um contra-ataque, ela vai ser atacada de volta. E aí ela pergunta assim, quem é esse cara? Quem é esse mago? Então dá a entender mais uma vez que ele é poderoso. Eu não apresentei esse personagem como poderoso em momento nenhum antes da história.
Eu não falo que ele é grande, eu não dou a história dele logo de cara, eu não digo que ele é um herói lendário, mas as características estão lá, estão correndo. Então é isso que é importante, é bom você saber isso. O que que acontece? O que que eu fiz com esse personagem? Eu deixei ele, eu falei assim, ele vai ser poderoso até um certo ponto, né? Eu vejo ele como um personagem, um mago de nível médio, porque ele não é tão poderoso assim, né? Então, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua experiência através dessas atitudes, dessas pequenas magias que ele está fazendo até o momento. Ele ainda não soltou nenhuma magia grandiosa. Se eu não me engano, acho que não soltou nenhuma magia ofensiva até agora nos inimigos que apareceram. Bom, então o que acontece? Esse aí é um modo de você introduzir a pessoa. Um outro é que ele vai para um forte. Esse mago está indo para um forte. E lá no forte ele vai encontrando o pessoal, ele vai vendo que tem várias pessoas lá que chamaram o pessoal para dar um problema, que tinha um problema, né, acontecendo e eles estão indo lá para resolver. Então, mais uma vez, né, se tem vários aventureiros reunidos, vários, é porque o problema é grande. Eu não falei para o leitor hora nenhuma qual é o problema. Eu não falei da grandeza do problema que vai ser enfrentado. Eles já estão vendo o que é. Não estou citando isso, mas já está lá, está inserido na história. Então, o que que acontece? Vai seguindo, vai aparecendo mais desafios, né? Eu estou no terceiro capítulo, já no terceiro capítulo eles já estão indo por água abaixo. Você vai lendo o terceiro capítulo, eles já estão, você acha que eles vão morrer, algum deles vai morrer ali, entendeu? E não é nada demais, vamos dizer, a ameaça não é uma ameaça, vamos dizer que a hora que eles, você vê assim, nossa, isso aí parece um chefe final, não. Parece um vilão, não. Eles são atacados por quase que uma fera e que você não daria nada por ela, mas eles estão sendo lá destruídos, né? Eles ficam bem mal, eles conseguem às vezes vencem lá, mas eles ficam bem derrotados. E isso aí é logo no terceiro capítulo, né? Eu vou tentar fazer uns 7, uns 10 aí com desafios cada vez maiores. Mas então assim, eu vou inserindo isso junto, né? Quando você olha o todo, né? As pessoas, houve lá alguns deles lá para conseguir ter a recompensa lá, acaba trucidando um ao outro lá, então você vê que a coisa tá complicando, não é aquela historinha bobinha, né? Que vai avançar tudo bem, né? Não vai ter nenhum tipo de baixa, né? Entre os aventureiros que estão lá. Então o que que acontece? Logo de cara você já tá vendo que a coisa tá ruim. E eu não citei que tem guerra, eu não citei nada, né? Bom, mas vamos falar de uma obra mais conhecida, né? Eu falei do Senhor dos Anéis, e eu falei desse, quando o autor iniciante ele chega dando essa pincelada no mundo dele, achando que vai chamar a atenção. Bom, pelo menos para mim não chama, não sei quanto a vocês, né? Mas só falar que o mundo é incrível, para mim não chama atenção. O que eu gosto mesmo é de ver o personagem, a situação que o autor consegue inserir a gente lá dentro, né? Bom, então assim, um exemplo disso foi o Hobbit, aquela cena de guerra. Meu amigo, aquela cena de guerra lá, a cena de guerra do Senhor dos Anéis também, você vê lá, você não sabe o que vai acontecer, se eles vão vencer, se eles vão perder, se vai chegar alguém para ajudar eles depois. A primeira vez que você assiste, pelo menos aos filmes, né? Tô falando especificamente dos filmes aqui. Então, o que acontece? Você tá num desânimo, você tá vendo que a coisa tá ruim. Então, isso é inserir a pessoa lá dentro, fazer a pessoa, fazer o seu leitor, né? Ou fazer a gente que está lá assistindo, né? Ver que aquilo é difícil, que é perigoso, ou que a situação é bem legal mesmo, tá bem divertida, né? É o caso, por exemplo, logo no começo de Hobbit, que vai chegando os anões fazendo aquela festa na casa dele. Então eu estava falando lá dos filmes do Senhor dos Anéis, sobre a inserção. Então tudo bem. Até aí tudo bem, mas vamos lá. Eu vou falar do filme do Senhor dos Anéis, tá, gente? Eu realmente não li o livro, né? O livro do Tolkien. Então, eu vou falar do filme em si. O que acontece? Logo no primeiro filme do Senhor dos Anéis, é apresentado um pouco do mundo e a história dos anéis, que tinham vários anéis, que o Sauron, ele fez um anel por ele mesmo, né? E esse anel era o mais poderoso. O que acontece? A primeira vez que eu vi essa cena, né, no caso eu já era adolescente, né, acho que de criança para adolescente, eu não sei nem, acho que eu já tinha uns 12 anos. Eu fiquei na expectativa de ver os outros anéis.
3 filmes, não apareceu nenhum dos outros anéis. E ok. Mas o que que acontece? É isso que acontece quando Tolkien ele é muito bom. Eu não estou criticando Tolkien, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece quando você fala do mundo por completo, sem que hora nenhuma você vai trabalhar alguma coisa que você apresentou. Basicamente, o Tolkien é um autor experiente, ele é muito bom, mas tem errinhos lá que mesmo autores muito bons e muito experientes cometem. Isso não é nenhum problema, tá, gente? Isso é comum, não existe obra perfeita. Mas então o que que acontece? Mas eu fiquei decepcionado, porque só citou esses primeiros anéis e pronto. Que as raças tinham lá tantos anéis, acho que era 8 para os homens, acho que 3 para os elfos e por aí, mas cadê os anéis? Os outros, o Anel do Sauron é o único que tem, e basicamente sim, era o único que foi apresentado nos 3 filmes. E pronto. Então, assim, quando você vai falar, né, que tem tantas dimensões e etc., às vezes você não vai trabalhar aquilo. Ah, tem os deuses, e você não insere nenhum deus, o deus não dá nenhum tipo de ajuda para os personagens. Ele, tipo assim, a ajuda não precisa ser propriamente do deus, ou, por exemplo, o deus, ele abençoou um item, uma arma, um escudo, algo assim, para que fosse feita alguma... Não, não tem aí. Então, você escreve, às vezes o autor iniciante, ele vai escrever lá aquela super história, a gente acha que é uma super história muito bem bolada e tal. Ele bolou muito bem como que seria o mundo, mas ele não trabalhou isso. Então, fica bem... É como se fosse uma propaganda de algo que não é tão bom assim. Então, o que que acontece? Você tem que ter essa inserção. É muito melhor, né, você estar lendo um livro, vendo um filme, que eles não citam logo no começo, não citam numa história de um deus, e aí você, do nada, você descobre, pá, opa, peraí, tem um item que é abençoado por um deus. Bacana pra caramba. Ah, é um item lendário porque matou um gigante, um troll, um dragão, algo assim. Depois disso virou um item lendário. Tranquilo, ótimo. Inclusive isso acontece nas obras do Tolkien, né? Que no livro mesmo, né, nos livros do Senhor dos Anéis, né, que é trabalhado, existem sim, as armas elas ficam sendo mágicas porque elas foram de grandes aventureiros, né, porque elas tiveram algum nome ou fizeram alguma coisa incrível. Então, se uma arma matou um monstro que estava assolando uma cidade, ela vira uma arma mágica. Mesmo que ela não seja, a partir daquele momento ele já vira. E isso que é a graça do Senhor dos Anéis, né? Os dragões do Senhor dos Anéis, né, como o Tolkien fez lá, eles não tinham asas também, tá? Não tinham asas, eles foram baseados nos dragões da mitologia nórdica, que não tinham asas. Mas aí, às vezes, no filme ganhou asas lá com Smaug, né? Então, o que que acontece? Esse é o tipo de coisa que faz a diferença. Então, o Tolkien ele faz isso. Na verdade, os dragões têm asas, sim, desculpa, tá, gente? Mas tem que ser dragões muito diferenciados, muito poderosos, né? Então, é isso que vai fazer a diferença. Então, olha só, em relação aos dragões, como é que o Tolkien criou? O dragão, ele não tem asa, a não ser que ele seja um dragão muito diferente, muito poderoso, e aí vai ter asa. Então, olha só que detalhezinho pequeno, mas interessante. Aí, se você leva isso, talvez você não sabia, mas você leva isso pro filme, os Smaug tinha asa, você fica, nó, que bacana, né? Pelo menos no filme, né? Então, o que acontece? Aí você fica, nossa, mas que bacana. Então, na verdade, ele era um dragão muito mais poderoso do que os que existiam lá, que o pessoal costumava ver. Olha que coisa mais incrível. Então, são esses detalhes, é isso que torna a fantasia interessante. Não é, às vezes, aquele capítulo que você apresenta só o mundo por si só. Né? Em O Hobbit, né, se eu não me engano, é o segundo filme do Hobbit, que eles vão para a natureza, eles descobrem lá que tem o Sauron, né, que ele tá ele é uma espécie de espírito, ele não está encarnado ainda, que é antes do Senhor dos Anéis, né? Mostra ele lá, mostra ele como o perigo, o perigo propriamente dito, o perigo que vai vir ao mundo, que vai dar origem ao Senhor dos Anéis, porque o Hobbit acontece antes. Então, e ele já era um perigo lá, que ele já estava fazendo lá, já estava envenenando, acho que uma floresta, né, amaldiçoando uma floresta, que era a floresta que morava o Mago Marrom, se eu não me engano, e ele estava fazendo um lugar virar
um castelo virar assombrado, algo assim. Então isso aí são coisas incríveis na magia. Você é pego de repente, de surpresa, o leitor, ou quem está assistindo a série, o filme é pego de surpresa por conta disso. Você não sabe que está aquela ameaça ali, nem quem que é aquela ameaça, de repente ela te é apresentada. Então isso aqui é bacana, você tá lendo a história e achar aquilo no meio da história, né? Alguns gostam de realmente fazer daquela apresentação e tal, mas tudo bem. Não há nenhum problema em fazer essa apresentação, né? Mas o que realmente fica ruim é quando você faz uma excelente apresentação do seu mundo e você não trabalha aquilo no seu mundo. Então, se você tá falando logo de cara que tem um vilão enorme lá, que tá destruindo tudo, e aí de repente não tem o vilão não é tudo aquilo que você tá falando, fica realmente difícil de alguém ler a sua história e falar assim, que boa, que final incrível, que vilão bem feito. Você já apresenta uma coisa que não é, na verdade, né? Então é isso. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é inserção, né? Eu não trago o ponto de vista teórico, eu trago mais prático mesmo, né? Esses são os formatos do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. E não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho aí e conta pra nós, qual foi, né, a história que te apresentaram que você às vezes não gostou, que você gostou, ou a inserção que você achou incrível, que falou, nossa, parecia que eu estava lá no meio da cena que eu estou lendo, ou no meio da cena que eu estou vendo. Conta aí pra nós, eu vou adorar saber nos comentários. Até uma próxima.